Eu vim de uma comunidade quilombola que a possibilidade de trabalhar com moda era zero. Eu fazia os meus desfiles, nós morávamos no meio do açaizal, e tem aquelas touceiras lindas, né, do açaizal, eu colocava uma tábua e uma fazia minhas bonequinhas andando de um lado para o outro, eu nem sabia, nunca tinha visto um desfile na minha vida, mas eu queria que as minhas bonequinhas exibissem aquele vestido. Eu tinha 14 anos, quando eu vesti aquela roupa, eu me senti uma artista. Falei: "É isso que eu quero fazer por toda a minha vida". A realização de um artista é quando ele consegue vender a ideia dele. Enquanto ele está vendendo a ideia de outras pessoas, ele não se sente um artista de verdade. A Nazaré, a minha mãe que adotou. Hum. Quando, qualquer pessoa achava que os meus sonhos eram só sonhos, ela achava que aquilo era realidade. Desculpa. Oi, eu sou Nélia Rufeio e este é o Biodiversa, Pautas Vivas, Olhares Plurais. E eu sou Poliana Bentes. Hoje o programa recebe uma mulher que virou o símbolo desta COP30, pela presença marcante e pela força de uma moda que nasce da ancestralidade e chega ao mundo com a identidade amazônica. Olha, ela estava na Green Zone e viu sua marca brilhar em desfiles e até em agendas de governo, e tudo isso carregando a memória da comunidade quilombola onde ela cresceu. E como ela mesma diz, Val Valadares é alta moda, feita com história, arte e alma paraense. Val, seja muito bem-vinda, que prazer recebê-la aqui. E pós-COP, a gente teve esse movimento fantástico, sua marca na Green Zone, num stand, roupas usadas aí por autoridades governamentais, estrangeiros. Qual é o balanço que você traz, como você avalia essa COP, esse movimento todo para a sua marca e para a moda com identidade amazônica? Entrada. Nós tivemos a oportunidade de entrar nesse mundo, mostrar para o mundo o nosso trabalho regional, a nossa ancestralidade. E essa COP, essa vinda da COP para cá, ela nos trouxe essa oportunidade. E nós aproveitamos para ter essa entrada em um mercado nacional e internacional, com certeza. Vai depender agora muito daquilo que a gente aprendeu, o que a gente viveu esses dias e o que a gente tem para aprender para poder continuar a caminhada. Porque aqui foi um início, né? Nós tivemos a oportunidade de iniciarmos esse trabalho, de mostrar e saber que o mundo gosta do que a gente faz. Então, continuar fazendo isso é você. Muitos nem conheciam, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Então Eu eu acho que foi a principal também, né, Val, é mostrar a moda paraense, né, a alta costura que nós temos aqui, né. exatamente, o trabalho com qualidade, que isso é o principal, porque só mostrar a moda regional, a gente já mostrava, né, já mostra. Agora o que que a gente precisa é mostrar esse trabalho com qualidade, com a delicadeza. Assim, esse momento para mim ele foi veloz, mas eu tive que ter o cuidado com a delicadeza que ele era. Então eu tive pouco tempo para tentar fazer tudo isso, claro que eu ainda não me organizei o suficiente, ainda não fiz o que precisa ser feito, porque eu tive menos de 2 anos para trabalhar tudo isso, porque até então não tinha marca, e como veio com essa velocidade, mas eu não pude perder a delicadeza de mostrar, e eu acredito que foi isso que a minha marca levou e que foi bem aceita, justamente não foi só pela população do estado do Pará, foi pelo Brasil, gente de pessoas de fora vindo para comprar, encomendando, encomendou uma, quando chegou comprou 4. Conseguiu atender todo mundo? Não. Não deu para atender todo mundo, mas eu atendi aquilo que estava dentro das minhas possibilidades e fiz esse network também, né, para continuar vendendo fora. Isso é muito importante. Quando você não consegue atender naquele momento aquele cliente, você procura, eh, dar a oportunidade para esse cliente ter a tua peça pós-copy. E foi isso que eu criei. Eu criei o network, eu fiz amizade com essas pessoas a quem eu não pude, eh
atender imediato, por causa da demanda exatamente, muito grande, mais né? contato, vou enviar a sua peça, fiz medidas e tudo mais, fiz aquele trabalho diferenciado para que esse cliente possa se sentir acolhido e depois conseguir entregar o que ele queria. E eu acho que o principal, eu acompanhei a Val esses dias, porque eu sempre digo assim, eu sou cliente da Val desde quando ela fazia ainda umas peças ali piloto, né, era Val? Isso, Então eu tenho de peça peças piloto. dela mesmo bem lá Era no única. início, que é a única. E aí eu acho que a Val também, ela deixa, é muito além do que a roupa, porque quando chega lá, é ela que atende, ela conversa com a gente, a equipe dela é maravilhosa, sabe, esse cuidado, eu acho que é isso que fez prevalecer a marca dela, dá esse diferencial também, né, porque esse cuidado é o jeito dela, é o jeito Val de ser, isso aqui transmite muito o que ela é, a essência da marca. Eu acho que é isso que faz o diferencial, que as pessoas compraram essa ideia e realmente abraçaram essa identidade, porque você conseguiu colocar nessas roupas a sua identidade e também a identidade paraense, né. E conta toda uma história que a gente vai já falar daqui a pouquinho E disso. assim, esse momento ele me trouxe muitos conhecimentos, assim, não só conhecimento com outras pessoas, cultura de outras pessoas também, mas assim, me trouxe, amizades, me trouxe até amigos. É muito raro a gente fazer amigo, né, principalmente se tratando de moda, que sempre falo que com moda a gente conquista mais inimigos do que amigos, porque a moda ela é um setor que ela envolve muito um sentimento que chamam dos pecados capitais, né, dizem que desenvolve muito mal secreto. Mas assim, eu não senti isso. É claro, né, que deve ter pessoas que não torcem, que torcem contra também, mas eu fiz muito mais amizade, eu tenho certeza, eu fiz muito mais novos conhecimentos, muito mais novas parcerias do que qualquer outra coisa, isso foi muitíssimo importante. E Val, e também outro cuidado que você tem, que a gente percebe, é as parcerias que você faz para construir. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque a indústria da moda é uma das que mais polui, mas você está tendo um olhar da questão voltada para a sustentabilidade. Então essas parcerias, eu queria que você contasse mais ou menos para gente aí, como é que funciona a estruturação de toda essa construção dessas roupas, né, das parcerias que você faz, do que é de diferente da Val. Poliana, essa é uma pergunta maravilhosa que eu faço questão de responder sempre, porque para mim a cereja do bolo desse momento foi a sustentabilidade. A ancestralidade é linda, a gente mostra, o regional é maravilhoso, a gente mostra, mas o principal disso tudo é a sustentabilidade, que é o cuidado de fazer moda com compromisso com o planeta. Então isso para mim foi o maior legado deixado desse momento, foi a sustentabilidade. Eu estou tão sustentável que eu me recuso a comprar garrafinhas com águas, de plástico, plástica. Eu ando com a minha garrafa para onde eu vou, para eu não comprar. Não é a água, não é para não gastar o dinheiro, é para não pegar aquela garrafinha. Eu me recuso a tomar água no copo de plástico. Quando alguém me serve, eu digo: "Você tem um copo de vidro?". Eu fiquei tão consciente disso, isso foi um trabalho tão grande no na minha no meu na minha espiritualidade, na minha mente, no meu caráter, que eu tô, assim, aquela pessoa chata com o sustentável. Então o que que eu fiz? Eu agreguei tudo isso para minha peça. Eu tenho cuidado de fazer uma etiqueta sustentável, eu tenho o cuidado de ter minhas embalagens 100% sustentáveis. Eu sei que tem as mais bonitas, mas não são sustentáveis, passou tinta, está fora, eu não quero, eu prefiro aquela que não está com design tão lindo, mas que está com o compromisso da sustentabilidade. É tudo, a minha linha está sustentável, o meu cabide está sustentável, as minhas embalagens, as minhas capas das roupas, eu estou fazendo sustentável também. Agora isso no mercado de moda, que é um dos mais poluidores do mundo, traz toda a diferença. Muita diferença. E isso também traz valores, não só valores, agregados ao compromisso com o planeta, mas a preços também. É. Porque o sustentável tudo custa mais caro. Custa mais Mas custa mais caro por quê? Porque é valioso. E acaba tendo que embutir na peça, porque Exatamente. traz diferença. Exatamente. E ainda tem uma outra situação, que eu até estava conversando com ela, quando eu fui lá, eu falei: "Val, e esses bordados como são feitos?" Porque você olha, você pensa assim: "Não,
tá acostumada a ver, geralmente, em indústrias, né, de grandes É, ela uma falou assim, máquina tá uma bordando. máquina, ela falou: "Não, cada um". É feito manualmente pelas bordadeiras As do bordadeiras. do Marajó. Como é que foi essa Marajó. parceria? Como é que você chegou a Foi. aí a gente já quer que tu contes um pouco da tua história e, é legal que porque você traz mulheres junto, Sim. né, você agrega, né, você não agrega só valor, você agrega pessoas. Pessoas, é. Quando me foi feito o convite pelo Sebrae para participar desse projeto, eu não tinha contato com nenhuma bordadeira, eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha feito um trabalho há alguns anos atrás para uma moça que se formou em moda do Marajó, e ela fez uma coleção de roupas marajoaras e com isso acabou sobrando acho que uns 3 a 4 metros, e quando me foi proposto a parceria com o Sebrae, eu tinha essas sobras, mas eram as mesmas. Então eu tinha que fazer 6 peças para mostrar, né, o início do projeto, e eu só tinha o mesmo bordado. E aí eu fiquei perdida, porque eu não conseguia, disseram: "Ah, tem muito poucas bordadeiras, não existe, as que tem, estão sempre muito ocupadas". Eu pensei: ser eu vou pegar esse daqui, fazer nas peças claras, que era o tradicional, mas eu vou inventar alguma coisa que eu possa fazer, sem precisar, por enquanto, utilizar a mão de obra delas. E eu fiz uns pontilhados, foi quando eu tive a ideia do botão de machetaria, que eu Uhum. queria algo que mostrasse o nosso regionalismo, mas que fosse diferenciado, que fosse criado especialmente para a minha marca. E eu entrei em contato com um artesão, printei um brinco que eu vi dele no Instagram, parecido com esse, e disse que eu queria um botão nessa Aqui de pegada. Belém, Não, ele é de Igarapeaçu. é de Igarapé-Açu. Aí nessa pegada, e eu fiz a proposta, ele disse: "Nunca fiz botão de madeira, mas vamos tentar". E realizou, assim, com grande, profissionalismo e dedicação e simplicidade, e 2 semanas e meus botões estavam prontos. E aí eu iniciei a coleção com o mínimo que eu tinha de bordado e os botões de machetaria, que foi que visualizou a minha marca. Então eu não iniciei exatamente a coleção usando especificamente o grafismo, eu usei o que eu tinha nas mãos, que foi a minha criatividade. E depois desse momento, eu consegui um contato com uma bordadeira, tive o privilégio de, o que tudo é encaminhado por Deus, de me deparar com uma das melhores bordadeiras Claro, de maravilha. Cachoeira do Arari, é a Patrícia, e ela fez numa rapidez o que eu queria, e ela usou a mistura de cores que eu queria. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão, já sei o que eu vou fazer para que eu possa facilitar esse trabalho, essa parceria entre a minha marca e o trabalho delas. Eu resolvi comprar todo o material que precisava para bordado e proporcionar a elas, para que elas pudessem fazer isso com maior agilidade e de acordo com as cores que eu queria que fosse feito. Então isso criou um vínculo muito valioso, e a gente ficou aquela coisa de fidelidade. E também, assim, como alguém estendeu a mão, você também estendeu a mão, aquela coisa de Exatamente, perceber agregar e somar. exatamente. E isso vem muito da tua história, né, Sim, Val? Eu queria sim. que você contasse pra gente, eh, como é que surgiu essa Val que nós vemos hoje. Isso vem de uma inspiração, de uma história lá da sua criança, de onde você veio, porque isso tudo Faz você muita entende hoje. diferença saber a necessidade que as pessoas têm do lado de lá, né. Hoje eu estou do lado de cá, mas eu vim muito do lado de lá. Sempre eu brinco aquela história, né, que quando pedem foto minha de infância, eu digo: Onde eu nasci não tinha nem escova de dente, né, quanto mais máquina fotográfica". Então eu vim de uma comunidade quilombola que a possibilidade de trabalhar com moda era zero. Mas eu nasci para isso, na verdade eu queria ser artesã, eu queria fazer algo, e a minha avó era uma artesã, assim, de mão cheia, tudo que ela pegava ela transformava em arte, ela fazia cerâmica, ela fazia coisa de guarumã, de talas, de piti, paneira, tudo, tudo, a minha avó era uma artesã nata. E Ela eu costurava também. costurava na mão, com bonequinha de pano, ela fazia as bonequinhas de pano, roupas não, ela fazia bonequinhas de pano. E isso me despertou a vontade de fazer já a cirurgia plástica, né. Ela me dava as bonequinhas magrinhas, eu pegava o caroço de açaí, botava o silicone, enxertava o bumbum, né, pra menina ficar bem brasileira. E com isso eu já fui, negociando, né, já empreendia.
negociando as sobras de tecido para fazer uma roupa para a boneca da minha colega e uma para minha. E vocês vendiam essas bonecas? Não, era só para brincadeira. E eu, assim, muito pouco tempo, assim, eu fazia os meus desfiles. Nós morávamos no meio do Açaizal e tem aquelas touceiras lindas, né, do Açaizal. Eu colocava uma tábua e fazia minhas bonequinhas andando de um lado para o outro. Eu nem sabia, nunca tinha visto um desfile na minha vida, mas eu queria que as minhas bonequinhas exibissem aqueles vestidos, aquela intuição, né? Acho que É. aquele E aí dom. parar nas passarelas de Milão. Exatamente. E quando me perguntam se eu pensava em ir para uma passarela de Milão, eu falei: "Lógico, desde criança eu já sonhava com uma passarela". É. Eu não sabia que era de Milão, depois que eu tive o entendimento, eu sonhei com a de Milão, de Paris e de Nova York, qualquer lugar do mundo, né, porque quando a gente faz um trabalho, a gente sempre pensa no pódio, né, no mais alto, no degrau mais alto, né. Então, se a gente não busca isso, a gente acaba não chegando a lugar nenhum. A gente tem que buscar o máximo. Você tem que buscar a medalha de ouro. Se você não chegar e você conquistar qualquer uma outra, é uma conquista, mas você tem que estar sempre em busca, porque a caminhada ela pode ser longa, mas você não pode desviar. E a costura, como é que foi? Porque a gente acompanha, eu tenho uma tia que costura. E hoje com curso de moda, com tudo, então as pessoas têm muita ferramenta mais tecnológica para você criar. Mas eu lembro que ela talhava as roupas no papel. Tinha um instrumentozinho assim que parecia uma Carretilha. carretilha que ela fazia assim, além de desenhar, ela marcava, porque furava uns pontinhos, né, o papel. É assim você Exatamente. começou assim? Isso mesmo, com papel. E assim, eu comecei com a costura, com a alta costura mesmo, à mão. Amor. É, porque lá nós não tínhamos máquina. Então tinha agulha e a gente costurava à mão, porque a alta costura ela é considerada alta costura quando é feita toda manualmente, né. E eu já fazia as bonequinhas todas à mão, aquele ponto que fecha mais rápido, um que dá o nozinho, então a gente vai buscando o melhor mecanismo, a melhor técnica de fazer um fechamento melhor. E quando eu vim para Belém, com 13 para 14 anos, que eu fui me alfabetizar, porque eu ainda não era alfabetizada, eu sabia ler e escrever, porque eu sempre fui muito esperta, proativa, eu procurava fazer as coisas. Aí que eu descobri a primeira máquina de costura, que eu tive uma avó adotiva, né, fui adotada, e ela tinha uma máquina que ela guardava com muito carinho, e não deixava ninguém pegar, e eu esperava ela dormir. Qual é a primeira peça que você Pois é, talhou e eu costurou? fiz para mim, Lembra? eu senti, lembro, eu sei exatamente como foi a peça, eu era Engraçado capaz de isso, né, desenhar que e é uma replicar memória. essa peça. Foi um conjunto vermelho e branco, olha só, nem era do Marajó, mas eu fiz um conjunto vermelho e branco, uma saia, peguei com pala, né, toda Aham. moldada aqui no corpo, eu era bem magrinha, e uma blusa que eu fiz vários enfeites, eu coloquei em bolso com laço, amarrei o laço aqui, uma camiseta, tinha botão, a pala ela era listradinha de vermelho e branco, e eu fiz a blusa toda vermelha Para você usar. para mim. Eu tinha 14 anos, quando eu vesti aquela roupa, eu me senti uma artista. Falei: "É isso que eu quero fazer por toda a minha vida". Eu poderia até ter estudado para fazer outras coisas, porque a gente faz aquilo que a gente sonha em fazer e a gente busca e como eu digo, a gente pode nascer em qualquer lugar, se você tem um desejo, você vai seguir o seu desejo, independente das circunstâncias. Eu poderia ser médica, arquiteto, qualquer coisa, mas o meu quando eu decidi, Ali é, caiu a chave. eu quero Fica ser a dica aí para as costureira. próximas coleções, viu? Fazer esse resgate aí e nessa inspiração. Eu quero ser costureira. Eu fiz outros trabalhos, eu estudei, acabei fazendo outras coisas, mas eu nunca parei de costurar. Toda sexta e segunda eu ia com uma roupa nova para o meu trabalho, que eu fazia. E essa menina de Impecável. 15 anos nunca saiu da vala. Não, Tá aí até hoje. tá aqui. Não, e ela respeita a ancestralidade, né? Pode ver que ela continua até hoje, ela não desvirtua desse caminho, ela tá ali sempre. Eu sempre trabalhando dessa forma do artesanal, né, de artesã mesmo, eu não fiz moda, você sabia que eu não fiz moda? Fiz um Não. pouco de arquitetura, mas moda eu não fiz, então eu digo que o meu é dom. E eu me preparei de acordo com o direcionamento de Deus, porque eu sempre acho que as coisas nunca vêm atrasadas, elas vêm no momento certo. E esse tempo todo que eu vim nessa caminhada, eu vim me preparando para esse momento que eu vivi agora. E falando nesse momento, qual foi o momento que tu viu assim, virou? Eu tenho exatamente, comentei isso ontem com o superintendente do Sebrae, quando ele me ligou para
pedi a camisa nova dele, eu disse para ele, agradecendo para ele que ontem era uma confraternização desse momento, e eu disse que o dia que eu senti que tinha a unção de Deus nesse projeto para mim, foi no dia que ele fez um vídeo em Dubai, falando do que ele estava prospectando para possível vinda da COP30 para cá, e ele estava usando uma camisa minha, que foi uma das primeiras que eu fiz, e ele disse, aproveitando, vou mostrar uma camisa da Val Valadares, que nós estamos capitaneando para uma coleção da COP30. Nesse dia, eu sou muito difícil de chorar, poucas vezes alguém vai me ver chorando. Não é que eu não gosto de chorar, eu prefiro rir mesmo. É. Eu sou dessas maluquinhas que prefiro rir. E nesse dia eu tive uma crise, assim, de choro, quando eu vi ele usando a minha camisa e falando da minha camisa naquele vídeo. Eu tenho esse vídeo no meu Instagram, ele é um marco para mim. Nesse dia foi muito mais emocionante do que no dia que eu estava no meu desfile em Em Milão. Milão. Foi, porque nesse dia eu senti esse projeto. Eu sei que eu vou ter dificuldades, que eu vou, com certeza, ter os atropelos, as partes que a gente acha, nossa, será que eu vou conseguir? Porque não foi fácil, se fosse qualquer um faria, né? E nesse dia eu senti a unção de Deus naquele projeto e eu não tive nenhuma dúvida. Todas as dificuldades que eu senti, quando eu me lembrava daquele momento, e eu falei assim, eu não posso desistir. E o que te ajudou, você falou em dificuldades, né, desafios, o que te ajudou a vencer esses desafios? Que apoio, qualificação você foi fazendo, trazendo a tua equipe, para ter uma visão de negócio, agregar, contratar as pessoas daqui? Você falou que os brincos e o botão vem de Igarapé-Açu, né? Sim. Os bordados bordados do Marajó. de Então, açougue. o que te ajudou a profissionalizar, ter uma moda de qualidade e trazer as pessoas juntas com você? É, assim, o apoio do Sebrae foi fundamental para isso, mas eu acredito piamente que a minha coragem veio da minha fé. Se eu não tivesse fé assim, convicção naquilo que eu tinha aquela bênção que eu tinha recebido de Deus, com certeza eu não teria tido a coragem. Às vezes as pessoas dizem: "Ah, foi talento". Foi mais fé, mais coragem do que talento. Você é católica? Eu sou evangélica. Evangélica? Sou. Então foi mais fé, foi mais coragem do que talento, porque o talento a gente vai buscando, a gente vai de acordo com a necessidade a gente vai agregando. Então, quando eu tinha certeza, o meu entusiasmo, porque estar entusiasmado é estar cheio de Deus, né. O meu entusiasmo durante esse projeto sempre foi diário. Quando eu tentava fraquejar, eu me lembrava: "Não, isso aqui é um projeto de Deus para mim, é uma promessa de Deus para mim, vai ser cumprido". E isso me levou a ter a resistência, porque as necessidades de financiamentos, de capital de giro, essas coisas, todo mundo tem, né. Não foi só eu como empreendedora, qualquer um tem. Mas ter essa certeza de que isso aqui era uma realização de um projeto de Deus na minha vida e o apoio do Sebrae para nos capacitar a ter o cuidado, a administrar, a precificar e tudo mais, foi que me levou a incentivar as outras pessoas que estavam fazendo trabalho para mim. E também, ter um compromisso com elas, né. Elas fazem o trabalho e entregam para a gente, elas precisam receber, porque elas só têm aquilo, elas só fazem aquilo. Então o meu compromisso em passar para elas aquilo que eu prometia ter passado com relação ao trabalho, com certeza foi o que fidelizou o trabalho delas, porque as pessoas que trabalharam para mim, elas se fidelizaram. Elas não deixaram de fazer outros trabalhos, mas elas foram fiéis com as minhas entregas, com o meu trabalho. Quando elas viram o trabalho brilhando assim, né, sobressaindo, mostrando nas redes sociais, elas também se sentiam realizadas. Então isso levou a eu vir até aqui, manter a qualidade e manter o meu trabalho e as coisas que eu agregava, os botões, os bordados. Eu fui numa Pois é. feira, agora você falou, eu me lembrei, eu fui numa feira que eu comprei uma bijuteria e uma peça da bijuteria, ela tem a arte marajoara. E aí ela me Esse disse ponto é interessante, É, realmente. é uma bijuteria belíssima, lindíssima. E aí essa peça feita, em cerâmica, ela me disse que ela fez uma oficina
com você e ela começou a produzir essa peça. Eu passei o olho, eu já vi que era uma coisa muito diferente. Pois é. E aí eu queria que você comentasse isso, como é que foi essa parceria e que bom, né, puxar outras mulheres. Sim, pra mim isso aí era uma outra parte do projeto do Sebrae. Eu capacito as empresas aqui da capital e vocês passam o conhecimento de vocês para as outras pessoas, para aquelas que ainda não têm esse conhecimento. E essa foi a proposta do Sebrae, esse bate e volta, né, esse toma lá, dá cá. Eu sei que com certeza ficou falhas, porque nem todo mundo conseguiu passar a sua parte, nem tanto assim como nós gostaríamos de fazer, mas o que deu para fazer, eu, por exemplo, sempre me disponha, eu sempre eu me disponho a fazer a minha parte, e para mim isso é muitíssimo importante. Eu passar para as outras mulheres aquilo que eu sei, para que elas possam fazer também. Cada um usando sua essência, mas que elas possam fazer e que elas possam ter coragem e que elas possam acreditar no trabalho delas como artista. Porque às vezes a pessoa é um artista e tanto, mas nem ele acredita que é um artista. E a gente precisa daquele É. aquele empurrãozinho, né? E comigo, eu digo isso porque comigo aconteceu muitas vezes, eu fiquei parte da minha vida realizando o projeto de outras pessoas, as ideias de outras pessoas. Por quê? Porque era assim que eu precisava ganhar meu dinheiro, assim que eu tinha a possibilidade de ganhar meu dinheiro. Eu fui conseguir vender o meu projeto, a minha ideia, nesse momento. Que eu consegui passar, fazer aquilo que eu gosto, que eu queria fazer, que eu não aceitei a opinião de ninguém. Um dia me disseram: "O teu ego é o teu inimigo", eu falei: "Bom, se esse ego que tá Tá falando dando é certo, né, porque eu tô até convicção", aqui eu hoje. digo: "Então não é ego, é convicção". É, porque você tem que ter confiança. Exatamente. E empreender, você fala muito isso, é arriscar, é a É. coragem de porque às vezes você tem um talento maravilhoso, mas você tá ali parado. E Exatamente. principalmente construir uma rede. Isso. Se você soube construir uma rede, consolidar aquelas pessoas que são ali do seu lado, porque você sabe compartilhar. Exato. A minha vitória, né, não é só minha, é uma rede que faz parte disso, né, ninguém caminha E sozinho. Poliana, a realização de um artista é quando ele consegue vender a ideia dele. Enquanto ele está vendendo a ideia de outras pessoas, ele não se sente um artista de verdade. É por isso que muitas pessoas deixam de fazer aquilo que eles estavam fazendo para ir fazer outra coisa. Porque é lá que ele se sente o artista, é lá que ele se sente realizado. Valorizado. Eu falo que o meu trabalho não é um trabalho, é uma diversão. Todos os dias eu vou para o meu ateliê para me divertir. Poliana sabe, se é sábado, domingo, feriado, eu não sou obrigada, mas eu tenho a satisfação de estar lá, porque eu gosto do que eu faço, porque eu quero entregar o trabalho para minha cliente em dia, sabe, fazer tudo certinho. E tem dias que eu estou em casa, pinta aquela ideia, eu vou para o ateliê. Vai colocar logo Aí eu vou lá para o ateliê, que eu papel. vou pôr em prática, porque senão eu não vou conseguir dormir. E eu não sou ansiosa, mas quando vem uma ideia, eu preciso ir para lá e ver e colocar no manequim, porque eu sou dessas que primeiro eu passo a peça, depois que eu passo o papel. E Val, pegando essa tua vontade, né, você é inovadora aí, realmente uma inspiração. O que você pensa aí pela frente? Qual é o Agora teu futuro? tudo que eu quero no momento é aperfeiçoamento, porque nossa busca por aperfeiçoamento é diária. Todo artista que é artista mesmo, cada dia ele busca se aperfeiçoar melhor. A gente sempre acha que a gente está no ABCD da nossa arte, e é isso mesmo, porque é isso que nos leva a melhorar a cada dia, é isso que nos faz crescer. E a minha perspectiva é de aprendizado, eu quero aprender a cada dia para que eu possa levar até não sei quanto tempo isso que eu faço, esse momento, pegar como um legado e um início. E daqui para frente caminhar buscando melhorias para o meu trabalho e também para ajudar pessoas a também ter essa consciência de que a gente precisa fazer cada dia melhor. Porque o paraense ele tem ele é culturalmente, às vezes, envolvido por fazer de qualquer jeito. A gente tem essa coisa, né, porque eu vou fazer o brega, pode ser de qualquer jeito, eu amarro um negócio pela eu acho que o bonito, o simples, ele tá no bem feito. E não no que todo mundo gosta, porque nós mostramos a nossa visão artística, cada um mostra a sua essência, só que essa sua essência pode ser mostrada numa boa qualidade. Então eu acho que se todo mundo tem essa consciência, eu vou continuar fazendo os meus guardanapos, mas eu vou fazer meus guardanapos com qualidade Da melhor, melhor forma que o porque o meu guardanapo com melhor qualidade, ele sai de qualquer lugar para outros lugares, ele rompe fronteiras.
independente da simplicidade. Hoje, com o sustentável, o mais simples é mais valioso, desde que você coloque, agregue valores. E um dos principais valores em tudo que a gente faz é a qualidade, fazer com carinho. Que tudo que a gente faz com carinho, a gente faz com qualidade, né? Fica bem feito. Com relação à sua marca, você tem umas questões aí de futuro. Até conversando contigo, tu tem um grande desejo de utilizar aquele teu espaço, ainda pegando essa questão de valorização das mulheres, dando essa oportunidade para ela. Conta pra gente qual é o seu desejo. Eu tenho muita vontade de fazer um ateliê escola do meu ateliê. Não para dar os primeiros passos do início da costura, porque isso tem muitos espaços, né, que hoje nós temos a Usina da Paz que faz esse trabalho com muito cuidado e muitos outros. É tipo profissionalizar, fazer uma especialização dentro do meu ateliê, ter aquele espaço lá para quando a pessoa já venha com aquela certeza de que aquilo que ela quer fazer Para ajudar a qualificar essas mulheres. exatamente, ajudar a qualificar esse trabalho, conscientizar que elas não basta só fazer, mas que elas precisam fazer bem feito para que elas possam ter um caminhar mais longo. Para mim, um Bacana. desejo muito bem no meu coração. Bora pro bate? Agora sim, vai. Cara, bora pro bate. É o finalzinho da entrevista, dessa conversa, e a gente solta uma palavra, você vai completar rapidamente com uma palavra ou com uma frase. Uma música, Val. Eu não consigo me lembrar agora da letra, mas ela é do Geraldo Vandré. Caminhando e cantando, eu acho, né? Caminhando e cantando e seguindo a Isso, canção. para mim essa é uma música assim que... Por quê? Porque ela conta uma história, porque ela fala de lutas, né? Porque ela fala de acreditar, de caminhar sempre. E com a minha caminhada até aqui foi bem longa, eu vou fazer 60 anos no próximo ano. Então eu venho com essa caminhada, então caminhar sempre numa direção que você queira chegar. E tem um refrão belíssimo que Exato. traduz muito Esperar. Esperar não é é saber. saber. Quem sabe faz a hora, não espera espera acontecer. Para mim isso poderia ser um versículo da Bíblia, não é, mas poderia ser, verdade. porque realmente, quando a gente sabe daquilo que a gente quer, que é aquele momento, a gente faz acontecer. E Val, e uma melhor memória afetiva que tu tem? Olha, eu tenho várias, né, mas assim, com relação ao meu trabalho, é da minha avó. Das avó? Eu acredito que é a maior saudade. Não sei se é a maior saudade, mas eu sei que foi o maior aprendizado para mim, assim, como pessoa, porque a minha avó era tão grandiosa, ela era parteira, imagina, ela trazia vida, ela dava vidas. Então eu não tive grandes convívio com a minha avó, eu tive acho que até os 13, 14 anos, mas ela me passa, assim, um exemplo de mulher guerreira, de mulher que fazia onde ela estava, e o que ela pegava, ela transformava. E uma inspiração? É uma inspiração de trabalho? Pode ser, Não, de vida, a menina, a Nazaré, a minha mãe que adotou. Por quê? Assim, eu não... Desculpa. Respira, tem uma aguinha aí do teu lado, mano. Uma história de amor, né, Val? Uma história de amor. Sempre eu perdi a minha mãe, esse ano, a minha mãe original, minha mãe verdadeira, que sempre tive o maior amor, um exemplo de mulher para mim também. Mas a Nasa já se foi há mais tempo, muito mais jovem. E a Nasa, assim, porque ela sempre acreditou em mim. Quando qualquer pessoa achava que meus sonhos eram só sonhos, ela achava que aquilo era a realidade. Desculpa. Toma mais uma aguinha. Coisa de mãe, gente. É. Coisa de mãe. Todas as vezes que eu me sinto assim realizada como profissional, eu lamento ela não estar perto para ver. Em algum lugar ela tá vendo, Mas ela com tá te certeza. protegendo, tá do teu lado. Então ela foi a grande inspiração, porque quando ninguém acreditava que eu era capaz, ela acreditava. E isso me fez acreditar cada vez mais no meu potencial. Então ela realmente, quando eu estava lutando, eu acreditava
porque ela acreditava em mim, porque ela me apoiava. Quando ela se foi, há 5 anos atrás, foi como se eu tivesse perdido a meu alicerce. Eu pensei, agora eu vou ter que ser mais forte que todo mundo, porque agora eu tenho que caminhar sozinha. E eu me inspirei muito na luta dela, em tudo que ela representou, não só na vida dela, na família dela, na nossa família, mas como eu dizia que ela era minha mãe e irmã. E assim eu me inspirava no trabalho, dizer ela acreditou em mim, eu também continuo acreditando. E aí eu fui. E 5 anos depois, né, esse projeto veio e eu cumpri. Esses dias mesmo eu falei com o esposo dela, que eu digo que é meu segundo pai, e falei para ele que ela ia ficar muito orgulhosa vendo esse momento. Com Esse certeza. momento. E uma mensagem para a gente encerrar, né, uma Poliana? Uma mensagem que você pra tua queira deixar. marca, teu negócio. Assim, o entusiasmo. Perfeito. Porque entusiasmo é tudo na nossa vida. Entusiasmo é estar cheio de Deus. Quando a gente está entusiasmado, a gente consegue ter visões assim de futuro, de brilho, de realização e o principal, de Deus. Muito Verdade. obrigada, Val. Te dá um abraço. Você não imagina. Muito obrigada, muito sucesso. E quando eu já fico logo chorando, eu vejo alguém chorando, eu já começo a chorar. Obrigada. Só de me lembrar dela, eu fico assim. Desse jeitinho. Muito obrigada. E hoje a gente. Oportunidade. E a nossa apoiadora, né, Val? Está belíssima. Tá. Legal, toda elegante, mas também Corta. tu já és super elegante, não precisa. Nossa apoiadora, Val, aqui, os modelistas. Cheio de tem que Coisa você mais linda. olha. Pois é, né? Olha, O cabelo tá comprido, mas dá para ver. É. bonita, né? Lindo. Ficou lindo esse vermelho, né? Essa paleta aí, olha, no vermelho vindo pro terracota. É. É lindo. Mas obrigada, Obrigada. gente. A gente encerra o nosso episódio aqui e até a próxima. Até a próxima.